Queridos, graça e paz, é uma alegria por muito grande poder estar com vocês para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. É uma bênção sermos instrumentos nas mãos do Senhor, não é mesmo? Então, neste dia, eu quero compartilhar com o seguinte tema: qual é o efeito da oração na sua igreja? E quero deixar o texto aqui de Atos 16, de 15 a 32. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso! Estamos todos aqui!" O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a eles e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Ah, queridos, a oração é conversar intimamente com Deus. É uma forma pela qual as pessoas se comunicam com Deus, pois Ele quer nos conhecer melhor. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. E a palavra de Deus, ela nos coloca assim mais de 60 versículos que nos motivam a orar. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, verso 17 diz: "Orai sem cessar." Ei, orai sem cessar. Filipenses 4, 6 diz assim: olha, "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus." E 1 João 5,14 diz: "Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus." Qual é essa confiança que nós temos? Oh, glória! Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então Deus, Ele está sempre a ouvir as nossas orações. Ah, queridos, nós estamos vivendo dias difíceis e a cada dia mais está se tornando difícil, por motivo do desprezo da importância da oração na igreja. Infelizmente, isso tem acontecido. Os efeitos nas igrejas têm sido assustador, pois muitas igrejas elas estão se esvaziando. E pior, que algumas delas até têm fechado as portas. Por causa de quê? Por causa da oração. Está faltando oração nessas igrejas. A oração, ela dá vida à igreja. E quando nós observamos o texto que nós lemos, veremos que os efeitos da oração, eles foram imediatos. Por exemplo, Paulo e Silas, eles foram soltos. Então foi um resultado, né, daquela oração, foi imediato. Logo eles foram soltos. E ainda o carcereiro, ele foi salvo. Ele e toda a sua família. Então a salvação, ela veio naquele cárcere e salvou então aquele homem, e salvou a sua família.
Cassiane, em uma de suas canções, ela diz o seguinte: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Então nós precisamos estarmos sempre nos alimentando de oração. Como nós não deixamos de comer nenhuma refeição durante o dia, então também que a oração a gente não deixe de orar. Por isso que Paulo diz: orai sem cessar. Então quando a igreja ela ora, os seus efeitos eles são visíveis, as pessoas veem os efeitos dessa oração. Capítulo 12 de Atos, verso 12, na parte final do verso 12, diz assim: a igreja orava. Então Pedro, ele estava preso e já havia uma sentença de morte para ele no dia seguinte. Então o anjo do Senhor foi até lá, abriu todas as portas que davam acesso à prisão e o levou até a casa onde os irmãos estavam reunidos em oração. Então ele foi salvo, né? Ele foi ali, houve ali a resposta à oração dos irmãos. No capítulo 2, verso 47, nós vemos que a igreja primitiva, ela vivia em oração, vivia em comunhão com os irmãos. E então houve um crescimento diário. O texto diz que a igreja caía na graça do povo. E assim, dia a dia, o Senhor acrescentava o número de salvos. Então, querido, veja aí a importância que tem a oração. Então, a igreja que ela ora, as pessoas veem nela o mover de Deus. Por isso que o texto diz que a igreja caía na graça do povo. Era uma igreja viva, ela vivia o evangelho, ela vivia a comunhão, vivia a oração. Então, queridos, orar é agir. Não se pode ficar apenas orando e não agindo, bem como não se pode agir sem estar orando. Então, um depende do outro. Oração, orar e agir. Então, quando a igreja ela ora e age, aí ela presencia os efeitos dessa oração. Os efeitos dessa oração. Então, que nós possamos crer que o Senhor ele pode realizar milagres em nossas vidas. Eu tenho alegria, tenho prazer de testemunhar do efeito da oração no meu ministério quando fui lá em Salvador. Assumi a igreja em 1994 e então eu fiquei ali, comecei então a investir na oração. Então começamos a colocar na igreja jornada de oração, corrente de oração, semana de oração. Então na semana de oração a gente iniciava a segunda e terminava na quinta e completava então ainda na sexta com a semana, com a vigília de oração. E esses efeitos foram grandes, porque quando eu assumi a igreja eu tinha cerca de entre 50 a 60 pessoas, membros, e a frequência era bem menor. Contanto com esse mover da oração, o Senhor presenteou a igreja com muitos e muitos salvos. A igreja começou a cair na graça do povo, e o Senhor foi acrescentando dia a dia. Teve um período que a cada trimestre eu não batizava menos de 10 pessoas. Então, foi um mover tremendo. E em 1999, finalzinho de 1999, eu deixei o pastorado. E então deixei a igreja com 196 membros atuantes. Pessoas estavam ali buscando ao Senhor, vivendo os milagres de Deus. Deus fez coisas tremendas. Então, queridos, vale a pena estarmos em oração. Shalom para todos.